O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis o dia do Senhor, nesse domingo, o Senhor nos convida a estar com Ele. Espero que você consiga, é muito importante se esforçar para isso, consiga ir à missa, participar conosco também no santo sacrifício do altar, no banquete da Eucaristia. E aproveitar também, claro, essa meditação do Evangelho como uma oportunidade a mais de rezar, estar na presença de Jesus, na força da sua palavra neste mês, o mês de setembro, que com carinho lembramos das Sagradas Escrituras, o mês da Bíblia. Hoje o Evangelho é um Evangelho curto, bonito, e Jesus está falando diretamente aos seus discípulos, o grupo, daqueles que ele escolheu para estar com ele. E não queria que muita gente estivesse com ele. Em outros domingos, nesse ano, a gente já viu tantas passagens onde Jesus estava assim, tumultuado. Gente por todo lado, aquela multiplicação dos pães, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, agora Jesus está aqui, diz o Evangelho, com o grupo e não queria que ninguém soubesse. Uma espécie de retiro, vamos só nós, eu tenho umas coisas para falar para vocês. E o que Jesus estava falando para eles? Falando da sua paixão. Ele mesmo disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas depois de 3 dias vai ressuscitar, e vai por aí o seu discurso, ensinando os apóstolos a estarem preparados desde já por aquilo que viria a ser, e vem a ser depois na paixão de Cristo, e que muitos vão entender só lá no momento da paixão que realmente o Senhor aqui disse. Tanto é que no Evangelho de hoje, até engraçado, os discípulos não compreendiam o que Jesus está falando. Não compreendiam e tinham vergonha de perguntar. É mais ou menos o tipo do aluno, que está na sala de aula, não entendeu nada que o professor ali ensinava, mas para não ficar feio, porque talvez estava distraído ou pensando em outra coisa, ou sei lá o que, nem pergunta, para não causar problemas maiores. E aí Jesus, percebendo aquela inquietude, aquela situação, tem uma coisa que não está bem aqui, ele vai então perguntar, assim que chegaram em casa, vai perguntar aos discípulos, o que vocês vinham falando pelo caminho? Mais do que isso, o que vocês vinham discutindo? E aí então houve um silêncio total, ficaram calados, porque, pasmem todos, eles vinham discutindo no caminho quem seria o mais importante entre os 12, É uma vergonha. Os discípulos ainda estavam assim totalmente longe do que realmente vinha a ser o sentido do convite de Cristo, a proposta, doar a vida, e realmente esse era o reino que ele pregava. Ainda estavam, pois, um pouco minados por uma ideia de um reinado temporal, tanto que em outra passagem do Evangelho isso fica mais claro ainda,
quando a mãe de dois, né, vai lá e pedir, olha, que um possa sentar à tua direita, outro à esquerda, dá a melhor secretaria para o meu filho e tal, achando que o reinado de Cristo seria um reinado de poder, de dominação, soberania nessa terra. E Nosso Senhor então vai vendo a situação e percebendo que ainda não tinham entendido, Ele vem com essa catequese oportuna para todos nós. Eles que discutiam entre si ou tiveram que ouvir: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. E assim então Nosso Senhor nos ensina mais uma vez que quer mandar, quer ser maior do que os outros, seja servidor. Ele, lá no episódio do lava-pés, um pouco antes da paixão, vai dizer: se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, e realmente sou mestre e Senhor, é para que façais o mesmo. Na vida, se o Senhor nos dá uma autoridade, né? O padre tem uma autoridade. O pai e uma mãe dentro de casa tem uma grande autoridade. Aquele que exerce uma autoridade civil, seja na federação, o presidente do país, o governador do estado, o prefeito, os vereadores, enfim, as instâncias todas têm poder, têm autoridade, mas é uma autoridade que tem uma única finalidade: servir. Porque não concorda mandar e não fazer, né? Fica um tal de faz o que eu digo e não faz o que eu faço, e isso o Evangelho repudia. O Senhor vai dizer: a autoridade, o poder que eu quero ensinar a vocês é uma autoridade de serviço. E é nesse sentido que também isso toca a qualquer realidade da nossa vida, seja dentro da igreja, na casa ou no trabalho. Se eu não for um servidor, eu não tenho moral para falar em relação ao poder, à autoridade. E é por isso que aqui entra justamente o exercício da autoridade na igreja. Com que obediência, né, nós devemos nos colocar também diante daqueles que nos governam, em relação ao que o Papa diz. É importante ter essa docilidade de ouvir, né, ao doce Cristo na terra, como dizia os santos, né, especialmente Santa Catarina, Santa Teresinha e tantas santas que destacavam essa autoridade do Papa, porque ele é o primeiro servidor, ele é Pedro na terra. E a partir dali a obediência também ao bispo, aos sacerdotes, né, a obediência aos nossos pais. Enfim, é por ali que caminha na humildade, na força do Evangelho, aquele que se diz discípulo de Cristo. E a autoridade, portanto, não é o problema aqui evidenciado, mas a falta de espírito serviçal. Nós precisamos de quem nos governe, né? Nós precisamos, o Senhor não está destituindo, né? Não fundou, como alguns às vezes infelizmente pregam, uma sociedade anárquica, né, onde todo mundo manda de tudo e tal. Não, existe uma hierarquia, e é bom que tenha, e precisa ser preservada, sim, senhor. Agora, essa hierarquia, essa autoridade, ela está constituída para o serviço. E é aqui que nós entendemos, e aquilo que toca também a nós, porque de algum modo também temos autoridade, precisamos, pois, realmente obedecer e dar exemplos, né, de verdadeira autoridade na caridade, no zelo, no bem, né, das almas, da sociedade, enfim, é por aí que passa. Tanto que Nosso Senhor vai dizer: quem quer ser o primeiro, seja o que serve a todos. Ou seja, o que tem autoridade é o que mais trabalha, é o que mais serve, é o primeiro a chegar, o último a sair, é aquele que realmente pode cobrar dos outros porque está fazendo. Por isso, enfim, quantas coisas aqui nós poderíamos mencionar e tomar posse para a nossa vida. A carta de Tiago, que vem nos acompanhando nesse sentido, vai deixar uma palavra importante para nós nesse dia. São Tiago vai dizer: onde tem inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Ou seja, onde um quer mandar mais do que o outro, né? Onde um inveja a autoridade do outro, e aí fica naquela fofoca e naquele discurso, e um vai se desfazendo, e brigalhada, e gritos, e bagunça, é um Deus nos acuda. Poxa, está muito claro. Quer governar? Quer realmente
está na frente, pois então sirva. É por aí que começa o serviço, né? Não questione, né? Às vezes a gente é tão imprudente e às vezes tão insensato e até ofensivo, questionando a autoridade, de repente, de alguém da igreja, ou dos nossos pais, né? Ou, enfim, uma autoridade, mas, poxa, o que você está fazendo? Está obedecendo? Está vivendo aquilo que compete a ti? Está realmente buscando, lá na tua intimidade, crescer na obediência a Deus, né? Nos valores que dele decorrem? Aí sim, né? Senão não temos moral para falar qualquer coisa e vai virando assim um círculo totalmente viciado, né? Uma coisa viciosa. É perigoso esse tipo de atitude. Quem quer ser o primeiro, seja o último e seja aquele que serve a todos. Vamos pedir a Jesus nesse dia que nos ajude assim a servir a todos com alegria e disposição. Que essa verdade do Evangelho nos ajude a não invejar a ninguém. Se o Senhor nos colocou para limpar os banheiros, bendito o banheiro que será limpo para a glória de Deus. Se o Senhor nos colocou para estar na frente de algo que de repente até nos coloca em certa evidência, olha, bendito seja Deus, se é para a glória dele, pois que ali estejamos. Agora que seja realmente algo do coração, sem qualquer tipo de orgulho pessoal, de envaidecimento ou coisa do tipo. Pelo contrário, servir e no serviço encontrar o sentido do amor. Que Deus te abençoe e possas ter assim um excelente domingo na presença dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.